Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu estava neste dia refletindo sobre a palavra e até nós gravamos em alguns vídeos anteriores sobre a matéria de Cristologia. E estudando dentro dessa matéria de Cristologia, porque dentro da matéria de Cristologia nós sabemos que essa matéria ela é desenvolvida dentro da pergunta que o próprio Senhor Jesus, o Messias, ele faz. E ele perguntando para os seus discípulos, ele pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí a Bíblia diz, uns dizem Jeremias, uns dizem Elias, uns dizem um dos profetas. Aí Jesus, ele se volta para os discípulos e fala assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro se levanta, ali no Espírito, se levanta, ele recebe a revelação e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus continua ali no diálogo com Pedro e fala assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Então, e no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, nós podemos ver que Mateus é o primeiro livro, vamos dizer assim, da Bíblia, que se refere, que diz o nome igreja, igreja e eclésios, tirados para fora. Tirados para fora. E todos aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, aqueles que verdadeiramente, é claro, através da graça preveniente, que nos habilita a crer, que nos habilita a se arrepender, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o homem ele abre o seu coração e crê na mensagem da cruz, e crê em Jesus, e crê na sua ressurreição, ali nós sabemos que há um processo, e esse processo é pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira, ele tira, ele não encobre, ele tira. Nós podemos ver que os sacrifícios do Antigo Testamento ali, entre aspas, nós podemos dizer assim, que cobriam, eram sacrifícios provisórios até a vinda do Cordeiro de Deus, mas o sacrifício perfeito de Jesus, ele não cobre, ele tira o pecado do mundo. Então, quando nós cremos, quando nós se arrependemos e reconhecemos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, é como se fosse uma cachoeira do seu sangue sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, e nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, e a Bíblia fala dele, Deus não se lembra mais, e isso que é perdão, é esquecer. Então, quando nós cremos em Jesus, Deus esquece, através do seu sangue, nós somos perdoados e passamos através do nosso arrependimento e da nossa fé em Jesus Cristo, em Jesus, passamos a ter uma nova vida pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem que é a igreja? Somos nós. Igreja são todos aqueles que, através do arrependimento e pela fé em Jesus, nasceram de novo. Esses são os eleitos. É a igreja do Senhor. É a igreja. Amém? E nós podemos ver quem que é a igreja. João capítulo 3, ali quando Jesus, dialogando com Nicodemos vai à noite ter com Jesus, e Jesus já vai direto no assunto, fala: Nicodemos, o negócio é o seguinte, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, o que acontece? Salmos de número 40, a Bíblia fala, olha que interessante, vem comigo.
Salmos de número 40, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Versículo 2, vamos dizer assim, como se fosse uma tipologia, olha só. E tirou-me de um lago horrível. Olha só que quando nós se arrependemos e aceitamos Jesus, olha o que acontece no mundo espiritual. Tirou-me de um lado horrível, de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre uma rocha. E quem que é essa rocha? É Cristo, é Cristo. E firmou os meus passos. E também Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha só. Colossenses 1, 13. Olha só o poder do Evangelho, o poder da palavra. Olha só o que acontece com o indivíduo, com o ser humano, quando ele reconhece o que Cristo fez por nós na cruz, quando ele reconhece a obra de Cristo na cruz. Quer dizer, quando ele aceita a mensagem do Evangelho, que é a crucificação, a ressurreição, a ascensão de Jesus. Olha o que acontece. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1,13. Diz assim, a carta que o apóstolo Paulo escreveu, né? Paulo escreveu 13 cartas, e dessas 13, 4 ele escreveu na prisão. E Paulo ele fala em Colossenses capítulo 1, versículo 13. E ele nos tirou da potestade das trevas. Quer dizer, ele nos tirou. Quer dizer, da potestade das trevas. Quer dizer, ele nos tirou, Jesus nos tirou do domínio do pecado, do domínio do diabo. Ele nos tirou de um charco de lodo, que nem nós lemos em Salmo número 40, versículo 2. Quer dizer, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele nos libertou do império das trevas. Então, meus irmãos, quando nós temos essa experiência com Cristo, então, a experiência com Cristo, quando nós ali temos um encontro com o Senhor Jesus, é isso que acontece. Ele nos tira a um transporte, a uma mudança de estado. Há uma mudança de estado. Porque nós saímos do estado das trevas e passamos para o estado da luz, né? Do reino do Filho do seu amor. Há uma mudança no mundo espiritual. Olha só. Então, por que é uma mudança? Porque nós éramos escravos. Nós estávamos no condenado, nós estávamos sentados no banco do réu. Mas Cristo, amado, nos tirou do banco do réu. Porque nós aceitamos, nós depositamos a nossa fé na cruz, na sua obra salvífica. Então ele nos tirou do banco do réu e nos colocou nos lugares celestiais. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então fique com esta mensagem. Nós éramos prisioneiros, mas agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, e eu concluo esta live com esse versículo. Romanos, capítulo de número 1. Romanos 1, versículo de número 16. Olha só. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. E quais são essas boas novas de Cristo, o evangelho? A crucificação e a ressurreição. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, porque é o poder de Deus que liberta, é o poder de Deus que salva, é o poder de Deus que transporta das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Então, o Evangelho é poder de Deus, sabe por quê? Porque Cristo ele vive. Quando Jesus Cristo ele ressuscitou, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus ele vive. Deus te abençoe em nome de Jesus.